tarde a todos. Prazer estar aqui inaugurando a primeira participação no Rio Health Forum. É um evento aí que está entrando no calendário nacional, né? A FIS Week, o Rio Health Forum. Agradeço os organizadores, o Dr. Nelson Tete e o Dr. Denis Aviana, ambos meus amigos e colegas de muitos anos. E a presença de todos vocês, né? Não posso deixar de citar aqui a minha colega BD da Querexas, Laura Melgarejo, de São Paulo, Laura Obrigado, e o Dr. Jorge Raimundo, um grande amigo, precursor de tudo aí de inovação no Brasil, responsável pela lei da patente, criação da Anvisa. Jorge, uma honra ter você aqui. Muito obrigado. E agradeço a todos os presentes também. Nós vamos procurar fazer um debate bem prático. Temos aí um pouco mais de uma hora. O meu amigo aqui do lado, o doutor Francisco Fernando, vai fazer uma apresentação, um resumo sobre a lei da pesquisa clínica, desde que ela foi um projeto, a senadora Ana Amélia, no início de 2010, 2011, criou vários grupos de trabalho que resultou nesse projeto de lei. Eu, particularmente, fui um dos consultores do gabinete da ilustríssima senadora Ana Amélia Lemos. Essa lei de pesquisa clínica, ela, sem dúvida alguma, já trouxe um impacto positivo para a pesquisa no Brasil. Acho que meus colegas de mesa redonda aqui vão concordar que as coisas já estão melhorando, né, perto da situação que a gente viveu no passado. E foi uma longa batalha, gente. Foram dezenas de reuniões em Brasília, centenas de encontros com congressistas, deputados, senadores, para convencê-los da importância da pesquisa clínica. O próprio conceito do NIH sobre pesquisa clínica, a pesquisa clínica é uma situação onde envolve pesquisa com seres humanos para o desenvolvimento e crescimento e a longevidade da população. As pessoas vão ter acesso a novos medicamentos, a novas vacinas, novos devices, e isso leva ao desenvolvimento de uma nação. Tamanha a importância da pesquisa clínica. Então, isso é praticamente um assunto que não se discute, mas que havia a necessidade de nós termos uma base legal robusta, porque o que tínhamos até então, e a lei foi sancionada no ano passado, né, Francisco? Ele vai contar o histórico aqui com mais detalhes. Nós tínhamos um emaranhado de normas e resoluções, né, por parte do Conselho Nacional de Ética de Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, da Anvisa, do Ministério, que tornava incompreensível, né, Jorge, para os estrangeiros entenderem a nossa legislação regulatória de pesquisa clínica, de tão complexo que era. Então as pessoas nos telefonaram, doutor, explica como é que funciona isso, tem que ir no CEP, depois na CONEP, depois na Anvisa, vai em paralelo, não vai, e ao longo dos anos foram surgindo novas resoluções, novas etapas e caminhos que continuavam confundindo as pessoas. Então, nós, lá em 2010, 2011, solicitamos um parecer ao ilustre professor Luiz Roberto Barroso, né, que acabou de se aposentar do Supremo Tribunal Federal, e o título do parecer dele foi Sistema CEP-CONEP, um sistema sem lei. Quer dizer, a pesquisa clínica não tinha uma base legal. Uma base legal robusta que desse tranquilidade a todos nós, pesquisadores, patrocinadores da indústria e aos próprios pacientes. E uma das grandes discussões, gente, que vai ser debate aqui, é o quanto essa lei beneficia os pacientes e segura e traz segurança para os nossos pacientes. Existem 15 itens na lei voltados para a segurança do paciente de pesquisa clínica, assegurando que os benefícios das pesquisas sejam muito superiores aos pequenos riscos que as pessoas venham a sofrer ao serem voluntários dos estudos clínicos. Por que eu estou falando isso? Porque eu conversei com pessoas, de gabarito, de renome, que disseram assim, não, essa lei não presta, desprotege o paciente de pesquisa clínica. Eu falei, desculpa, doutora, eu acho que a senhora não leu a lei. E o brasileiro, cá entre nós, desculpa, ele costuma opinar sem ler profundamente uma lei ou um documento. Às vezes vai para uma reunião só com artismo. Então, acho que essa mesa redonda ela veio a calhar, foi uma excelente oportunidade no Rio Health Forum. Não vou me prolongar, vou passar aqui para o primeiro palestrante, mas antes vou pedir para cada uma das pessoas se apresentarem, e depois o Francisco começa a apresentação deles. Novamente, obrigado pelo convite e a presença de todos vocês. Obrigado.
Boa tarde a todos, eu sou Suene Clements, faço pesquisa há mais de 30 anos, então é um prazer estar aqui e falar sobre pesquisa no Brasil, que é um marco evolutivo. Eu represento hoje a Fundação Melinda Gates, porque eu fiz questão, entre os vários chapéus que eu tenho, porque a gente está com pesquisas aqui, tentando desenvolver novas vacinas aqui no Brasil. Então, achei muito importante colocar essa criação. Trabalho com educação, mas também com desenvolvimento de vacinas. Estou ou passei por diferentes universidades, Universidade de Siena, Universidade de Oxford, e trabalho com a Fundação Gates há mais de 14 anos, além de participar de grupos técnicos na OMS. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer também pelo convite, né? Fiquei muito honrada, né, de participar de uma mesa com pessoas tão ilustres, né, e velhos conhecidos também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Amanda Novaes, eu sou diretora de Operações Clínicas para a GSK Brasil. E eu tenho mais de 26 anos aí de experiência na área de pesquisa clínica, né? Venho trabalhando aí tanto em estudos farma quanto estudos com vacinas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Thaís Mello, é um prazer estar aqui e quero agradecer muito o convite por participar dessa mesa, né, com nomes tão ilustres de um tema tão importante. Hoje eu estou como diretora médica e de acesso na Boehringer Ingelheim, que é uma multinacional alemã. Tenho experiência da pesquisa clínica de mais de 20 anos atrás do lado da universidade, na Unicamp, onde eu me formei, quando eu comecei a minha carreira na pesquisa em diabetes, e agora tenho, né, a oportunidade de trabalhar do lado da indústria fomentando a pesquisa clínica, e agora esse ano ainda mais conjugando com acesso, já que a pesquisa também é uma forma de trazer acesso antecipado aos nossos pacientes. Obrigado. Vamos lá para a Cotina. Boa tarde, meu nome é Glaucia Mesquita, sou gerente de operações clínicas na Roche, trabalho com pesquisa clínica há 20 anos, mais ou menos. Passei por diversas áreas dentro da pesquisa clínica, então comecei dentro do regulatório, passei como, fui gerente de projetos, gerente de monitores, mas tenho uma grande paixão aí pela parte ética e regulatória, então hoje sou responsável pelas submissões éticas e regulatórias dentro da empresa e espero contribuir bastante aqui para essa discussão. Agradeço também o convite de poder participar aqui dessa conversa com todos. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Marcela Junqueira, eu represento a empresa APRI, é uma farmacêutica americana que investe bastante em inovação. Eu sou da área de acesso no mercado e faço aqui também uma concordância com o que a Thaís trouxe. Acho que essa discussão me deixa bastante entusiasta no sentido de realmente acreditar que isso possa aprimorar o acesso às tecnologias, à inovação, aos pacientes, né, e à população de uma maneira geral. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, inicialmente, obrigada pelo convite para estar aqui. Meu nome é Danila Truferi, eu represento a Johnson & Johnson Innovative Medicine, que é o ramo farmacêutico da Johnson & Johnson. Assim como a Thaís, eu também já estive do outro lado, né? Eu também já fui pesquisadora, a gente brinca, na minha vida passada, mas agora do outro lado aqui também eu represento tanto a área médica quanto a área regulatória da Johnson & Johnson Brasil. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e super importante a gente discutir esse tema. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Fernando de Rezende Francisco, eu sou diretor executivo da Agrapa. Prazer imenso estar aqui. Eu acho que ter um fórum como esse, para a gente poder discutir pesquisa clínica, é muito importante, especialmente nesse momento, né, doutor? E para mim é uma honra estar aqui com os colegas da mesa, com todos que estão aqui presentes também. Eu acho que vai ser uma tarde interessante para a gente poder, até com esse ambiente que a gente está aqui, poder discutir, né? Ouvir também, até colocações do público também, aqui de quem está aqui para acompanhar, para ver se a gente sai daqui talvez com mais, não sei, talvez
Otimistas, eu acredito que a gente vai sair, mas talvez com mais informações e com mais ações, né, para levar para casa e agir e fomentar mais pesquisa clínica. Bom, como o Dr. Russo falou, a ideia aqui, eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês. A gente pode projetar na tela? Espera que o nosso suporte técnico está voltando. E vocês viram que eu pulei a parte que as pessoas falaram há quantos anos trabalham com pesquisa clínica. Não foi por acaso que eu pulei. Eu acho até pela configuração, será que eu fico em pé? Não sei se vai ficar. Melhor ficar em pé, só um instante. Posso pegar aqui? Bom, então vamos lá. Pode passar, por favor. Então a ideia, o Dr. Russo já adiantou acho que bastante aqui com relação à tramitação da lei. Há quantos anos a gente discute, né, mudanças no nosso cenário de pesquisa clínica. Então a lei começou a tramitar já em 2015. Né, foi lá que nasceu o PLS 200, de autoria da senadora Ana Amélia com outros 2 senadores. Mas antes disso, já se discutiam em Brasília formas da gente melhorar a pesquisa clínica, né? De várias formas. Então, por exemplo, até o parecer que o Dr. Russo também comentou do Luiz Roberto Barroso é de 2009, ou seja, né, 6 anos antes a gente já vivia uma certa angústia de falar, mas parece que a gente está travado, né? Parece que a gente quer rodar a pesquisa clínica, mas tem um freio de mão puxado aqui. Antes de entrar então falar da lei, eu trouxe aqui essa ilustração, né, para a gente falar. Eu sei que aqui eu estou pregando para convertidos, todos sabem muito bem o que é pesquisa clínica, mas é só para a gente lembrar, e a gente lá na Abracro, a gente procura lembrar isso bastante, que a pesquisa clínica termina e começa aqui, né, quando você tem uma pessoa saudável que fica doente. Aí a pessoa ficou doente, ela não tem nenhuma opção de tratamento, ou não tem nenhum tratamento que melhore a condição dela, a qualidade de vida dela. A partir daí, isso starta um ciclo de inovação muito complexo, demorado e caro, né, que o Estado não faz. Quem faz isso são as empresas privadas, as farmas, as startups, enfim, as universidades, né? E aí que a gente vai fazer todo esse ciclo para tentar chegar a uma solução, para levar para aquela pessoa e depois ampliar isso para o restante da população que sofre do mesmo problema. Então a pesquisa clínica é o final desse processo de inovação, a gente não pode esquecer isso, que é uma etapa fundamental para a gente saber segurança e eficácia para aquele indivíduo que vai tomar a medicação, mas mais do que isso, né? Ou seja, não só o final desse ciclo, que é um ciclo muito caro, né, demorado e muito importante, mas são algumas coisas que a gente falou aqui. É onde a gente vai criar e gerar dados que vão fazer o quê? Vão alimentar as nossas formas de acesso a esse tratamento depois. Então, como isso vai chegar na população? Na pesquisa clínica que a gente vai começar, que a gente vai de fato levantar os dados que vão embasar formas de incorporação, vão embasar discussões de preço, o próprio registro, é claro, né? Enfim, então a gente tem que olhar para a pesquisa clínica não só como algo que começa e termina em si, mas que ela é o final de um processo longo e depois ela vai gerar os dados que vai fazer com que essa tecnologia de fato chegue para o máximo possível da população que possa se beneficiar dela. Então a gente não pode perder isso de vista quando a gente discute pesquisa clínica, lei e qualquer forma da gente melhorar o nosso cenário de saúde do país, não só no país, né? Acho que no mundo todo. E aí um ponto importante também, a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de acesso, né, a gente fala de formas mais inovadoras de incorporação de tecnologias, né? Então a gente fala, por exemplo, risco compartilhado. Como que a gente vai discutir risco compartilhado no Brasil se a gente não tem dado daquela tecnologia do brasileiro, certo? Então, olha assim, o básico que a gente tem que ter é as informações da nossa população, né? Então, daí a gente vai vendo, quanto mais a gente discute esse tema, mais a gente vai vendo como é importante a gente fomentar a pesquisa clínica no país. Pode passar, por favor. Pergunta, posso fazer um comentário? Pode, claro. E aí, né, falando de vacinas, o voluntário não precisa estar doente, eu começaria antes da doença, para evitar a doença. Então, eu acho que a gente poderia adicionar que a pesquisa clínica não começa com o doente ali, mas é com a prevenção da mesma. Perfeito,
Perfeito, melhor ainda. Então tem esses casos. E aí quando a gente discute, por exemplo, qual que é o melhor, quando a gente avalia sistemas de saúde como um todo, né? Qual é o melhor cenário? É não ter o doente, né? Você prevenir que ele fique doente, né? Porque a partir do momento que ele pisou em qualquer estabelecimento de saúde, a gente já começa a discutir custos altos, né? Então a vacina entra nesse cenário, sim. Faria as adaptações dessa imagem, doutora. Mas enfim, agora vamos falar da lei 14874, pode passar, que assim, eu acho que é a grande novidade que a gente tem no nosso setor, né? E aqui é para ilustrar todo o caminho que a lei percorreu, desde abril de 2015, quando foi apresentado o PLS 200, lá no Senado, ou seja, todas as câmaras em que a lei foi discutida no Senado, depois disso aprovado no plenário do Senado, que vai para a Câmara dos Deputados, passa nas comissões, aprovado no plenário, volta para o Senado, é discutido, e aí quando voltou para o Senado, em 23, a gente teve uma análise mais célere, né, que logo na primeira comissão, na CCJ, foi discutido, aliás, em 2024, perdão, foi discutido que aquela lei já estava madura o suficiente para ir a plenário. Então, aí foi direto ao plenário, a gente teve a aprovação da lei em abril de 24, e aí depois a sanção do presidente, enfim, ela entrou em vigor em agosto de 24, mais de um ano. Nesse caminho, a gente não pode esquecer que foi muito discutida a lei, muito discutida, muitas audiências públicas, eventos dedicados a isso, toda a sociedade foi ouvida, ninguém foi deixado de fora, né? E a gente ainda sempre tinha que fazer um contraponto, sempre ao Conselho Nacional de Saúde, então parecia que todos estavam olhando para um lugar e o Conselho Nacional de Saúde olhando para o outro, então foram discussões muito frequentes que a gente teve, né? E acho muito saudáveis, né, de certo modo, para a gente tentar fomentar uma lei que saísse o melhor possível. E a lei saiu com as suas imperfeições, mas se a gente olha para ela hoje, ela está muito boa, né? Eu sempre digo, ela pavimenta um caminho que é para a gente poder entrar nessa estrada e realmente fazer a pesquisa clínica no Brasil crescer. Pode passar? Bom, aqui é só para dar uns highlights aqui, alguns pontos principais da lei. Eu acho que o mais importante é a gente colocar esse protagonismo do Ministério da Saúde, né? Que então isso sai do eixo do Conselho Nacional de Saúde, vai para dentro do Ministério da Saúde, né? Essa liderança dentro da pesquisa clínica, da ética, né, pesquisa clínica. Mas eu vou para o lado do CEPES e vou falar do seguinte, da INAEP, que é a Instância Nacional de Ética em Pesquisa. Quando eu digo tem o protagonismo do Ministério da Saúde, mas não tem não é o monopólio do Ministério da Saúde. Por quê? A INAEP é um colegiado técnico, tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, Anvisa, profissionais com conhecimento de ética em pesquisa, né? E também tem umas cadeiras para o Conselho Nacional de Saúde. Então a gente passa a ter uma instância colegiada para discutir, regulamentar, fiscalizar, certificar os comitês de ética em pesquisa. Essa é uma mudança muito significativa no que a gente tem, do que a gente tinha antes, né, no sistema CELPRONET, para o que a gente tem agora. E a gente entende que é uma mudança muito positiva. Tá? Bom, a lei traz previsibilidade jurídica, que a gente não tinha. Nosso mundo, apesar de muito importante, era infralegal. Isso, do ponto de vista jurídico, era frágil. Tá? Agora, com a lei, a gente tem previsibilidade jurídica, a gente tem um amparo na lei para tomar as decisões, para atrair investimentos, né, para trabalhar com mais segurança, de todas as formas. Fim da dupla análise ética, que era uma aberração que a gente tinha no país, deixa de ter, e isso já está em vigor. Então, hoje está claro que a gente precisa de uma aprovação única, tá? Mesmo que a gente tenha um estudo multicêntrico no país, com uma aprovação a gente segue em frente. A dúvida é a tipificação dos estudos, então ainda tem algumas dúvidas no ar, mas isso já está claro que não tem mais a dupla análise. Tá? E definição de prazos. Então, a gente tem prazos, poderiam ser melhores? Poderiam, mas eles são competitivos e eles permitem que a gente agora traga mais estudos para o país e faça mais pesquisa clínica aqui. Dos CEPs eu vou voltar a falar deles mais para frente, né? Eles são, acho, grandes protagonistas nesse sistema novo. A lei cortou o cordão umbilical que ligava os CEPs ao Macronep. Então sempre tinha alguém que ia olhar depois, né? Agora não tem mais, agora isso está na mão dos CEPs. Então isso deu um chacoalhão neles, né? Eu acho que isso também criou uma insegurança para eles. Pode passar, por favor? Bom, ainda falando das principais mudanças,
a gente alinhou, né? Apesar de ter muitas fontes falando que a lei ela traz retrocesso na segurança, no cuidado ao participante, ou que ela traz regras que não deveriam existir e tal, de fato a lei está alinhada com as regras e diretrizes universais de pesquisa clínica. Tá? E eu gosto de falar universais, não globais, porque se a gente tivesse uma estação hoje na Lua e fosse fazer uma pesquisa clínica, a gente usar essas regras, as diretrizes que a gente conhece. Então são regras universais, tá? Diretrizes universais de pesquisa clínica. A lei traz a isonomia no fluxo de projetos, né, com a exceção dos estudos de interesse do SUS, que isso parecia ser uma coisa pontual, mas o decreto já mostra que não é tão pontual assim. Eles abriram um guarda-chuva lá, o que é de interesse do SUS, que no final do dia é tudo que é de interesse do complexo econômico industrial da saúde. Então a gente vai acabar tendo uma certa diferenciação do que é um estudo nacional, um estudo de uma multinacional. Isso vai acontecer, mas o fato é não vai atrasar mais da multinacional. Só vai permitir prazos mais curtos para os nacionais em outras situações. Né? Isso já está definido no decreto. E traz regras bem definidas para o fornecimento pós-estudo. Isso é muito importante. Então, e eu acho que isso aqui vai totalmente contra ao que a gente tem ouvido falar de que tira a segurança do participante, tira direitos do participante. Pelo contrário. Então, quando a lei define que você tem um plano pós-estudo, um programa de acesso pós-estudo, deixa muito claro que esse participante ele precisa ser cuidado. E mais do que isso, ele coloca essa responsabilidade da decisão na mão do PI, que esse é um diferencial fantástico, né, doutor Russo? A gente estava até falando um pouquinho antes. Porque quem conhece aquela medicação é o médico que está envolvido, não é o médico da assistência. A gente está falando de novas tecnologias, né? E a gente está falando de tecnologia experimental. O risco de você continuar fornecendo uma tecnologia experimental é alto, por mais que em um determinado momento aquele participante possa parecer que está melhorando. Né? Quantos casos a gente conhece de estudos fase 4 que levantaram dados que acabaram tirando medicamentos do mercado? Certo? Imagina só, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e essa segurança com o participante. Mas o ponto é, quando você tem um plano pós-estudo aprovado no comitê de ética, antes do estudo começar, e um programa bem definido, você está cuidando, sob o guarda-chuva de uma lei, você está cuidando da transição desse participante. Isso é uma coisa que não tem hoje. Hoje a regra não é clara. Então hoje a gente conhece, vocês devem conhecer também, vários casos de acesso pós-estudo em que você tem fornecimento de uma medicação, mas não tem um protocolo adequado, onde vai ser feita a infusão, como vai ser feito o cuidado com esse participante. Isso, as regras ficam muito soltas. Então, quando a gente tem um plano, um programa pós-estudo, com certeza isso vai dar muito mais segurança para todos os envolvidos, para todos mesmo, especialmente para quem? Para o participante de pesquisa. Pode passar, por favor. Bom, e aí eu falei que ia comentar mais dos comitês de ética, que no meu entendimento eles são elo frágil nessa história toda. Por quê? Porque eles são órgãos fundamentais no nosso processo, órgãos formados por voluntários, em que foram criadas barreiras para que eles nunca deixassem de ser voluntários, então você não consegue estruturar de fato os comitês de ética, e eles viveram sempre, como eu falei, com um cordão umbilical ligando eles a uma outra instância, né? E ao cortar esse cordão umbilical, isso gera uma certa insegurança, uma preocupação, né, por esse ambiente novo. Então, mas é o que a gente tem visto já algumas ações do próprio Ministério da Saúde, a CEPTICS, o DECIT, de aproximação com os comitês de ética, mas eu entendo que o setor regulado também tem que ter essa preocupação, né, de aproximação com os comitês de ética, até mesmo para entender um pouco o que eles estão passando, que tipo de apoio eles precisam, certo? Para continuarem operando com qualidade. Porque agora que eles têm mais responsabilidades, é mais importante que a gente tenha o quê? Um corpo de relatores mais presente, talvez mais fixo, com menos rotatividade, estrutura administrativa, eles precisam de um suporte maior. E coisas que eram assuntos e temas que eram difíceis de serem levados, por exemplo, numa reunião da própria CONEP. Então a gente espera que agora a gente consiga levar esses assuntos à frente e, por exemplo, talvez até algumas possibilidades, né? Um dia, numa conversa com a própria secretária Fernanda de Negri, ela comentou que talvez fosse possível ter uma bolsa do próprio Ministério da Saúde para colocar pessoas administrativas nos comitês de ética acreditados.
Então essa já é uma ação importante, certo? Então ações como essa e outras também, ideias que possam surgir, vão ser muito bem-vindas para que a gente tenha os CEPs estruturados. E é importante falar também que a lei não acabou com o sistema CEP-CONEP. Tá? Não acabou. Acabou com o sistema CONEP. Os CEPs continuam, então os 900 CEPs continuam. Então isso é importante falar. Eles continuam funcionando, quem é acreditado continua acreditado, quem é credenciado continua credenciado. Tá? Então continua. Então a gente não teve um desmantelamento desse sistema. Não teve. A gente teve uma adaptação. Então o que a gente tinha nos trouxe até os 2% dos estudos globais, e a gente espera agora, tem expectativa de que essa nova governança, esse novo formato da Instância Nacional de Ética nos leve aos 5% dos estudos globais. Ou seja, que a gente tenha o grande crescimento da pesquisa clínica no país. Pode passar, por favor? Bom, aqui já é um pouquinho, e vou até andar mais rápido para não comer todo o tempo aqui, do que a gente já teve de regulamentação. Então, outubro foi um mês muito bom para a pesquisa clínica, saiu o decreto, finalmente saiu o primeiro decreto de regulamentação da lei. A regulamentação da lei é um processo que vai demorar, são mais de 30 itens a serem regulamentados, fora que a gente tem que olhar para legislações antigas, resoluções do CNS, adaptá-las ao novo formato, então tem muito trabalho pela frente. Mas o fato é, em outubro a gente teve o decreto, já tivemos 2 novas portarias que saíram. Pode passar, por favor? Essas 2 portarias que elas já vieram endereçar algumas coisas, ou seja, foi formado um grupo de trabalho temporário, formado pelo Ministério da Saúde, lá dentro tem SECTICS, DECIT, DataSUS e o Conselho Nacional de Saúde, além do secretário executivo da CONEP, que é funcionário do Ministério. Então a gente tem um grupo lá de 6 pessoas, mais alguns suplentes, que eles estão tratando da transição dos processos. Então hoje a INAEP, que é aquela instância nacional, ainda não existe. Ela está definida no decreto, mas as pessoas não foram ainda designadas. Tá? Então isso é o trabalho do GTP. O GTP vai cuidar desse processo de transição. Eles têm 3 meses de trabalho, sendo prorrogados por mais 3 meses. Na pior das hipóteses, a gente está dizendo que daqui a 6 meses a gente vai ter uma INAEP funcionando. Mas a expectativa é que seja abreviado, tá? Que no máximo em 3 meses isso aconteça. Tomara. E aí saiu já, então rapidamente, né? 14 saiu essa portaria, no dia 24 a gente já tinha os nomes dos participantes e semana passada já teve a primeira reunião. Então, os trabalhos estão acontecendo. Esse é um momento muito positivo que a gente tem hoje no Ministério da Saúde, aplicando muita energia e trabalhando em prol da pesquisa clínica. Pode passar, por favor? Bom, e aí para dificultar um pouquinho mais o que já estava difícil, a Sociedade Brasileira de Bioética entrou com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade sobre alguns pontos da lei. Tá? Falando de vício de iniciativa formal, tratamento pós-estudo, enfim, fora de alguns temas aí, e essa ação, isso acontece no Supremo Tribunal Federal. Então, eles deram entrada em setembro, né? E agora as empresas, as CROs, as indústrias estão se movimentando, associações de pacientes, né? Até algumas associações científicas também vão entrar com um pedido para participar desse processo, para defender a lei lá no STF. E a gente acredita que de todos esses pontos aqui, o tratamento pós-estudo é o mais sensível. Tá? Quando a gente faz uma análise um pouco mais fria do que está acontecendo aqui, a SBB entrou com esse pedido, mas ela nunca se envolveu com pesquisa clínica, apesar de ser uma sociedade brasileira de bioética, ela nunca participou do processo de análise da lei, nada disso, mas ela entrou claramente representando o próprio Conselho Nacional de Saúde. E o que eles desejam no final do dia aqui é voltar o veto do presidente Lula da lei. Então, aquele inciso 6 do artigo 33 da lei, que fala sobre o fornecimento pós-estudo, ele cessa o fornecimento 5 anos após a medicação estar disponível, que foi vetado pelo presidente, o Congresso derrubou o veto, aqui eles querem voltar ao veto. Eles querem tirar isso da lei. E a gente sabe que se não tiver a previsão de suspensão do fornecimento pós-estudo sob a responsabilidade do patrocinador, a gente vai acabar repelindo muitos estudos, né? Especialmente doenças raras, ultra raras, mas uma série de outros estudos também. Então, aquele patamar que a gente acredita que pode chegar em 5%, vai cair. Com certeza vai cair. Então, a nossa expectativa, a gente está trabalhando nisso para tentar o quê? Reverter esse processo no STF. Tá? E aí, como eu digo, nós, a Abraco entrou o pedido, mas as associações de indústria também estão entrando,
mas é importante que cada empresa acompanhe de perto, converse com as suas entidades e tal, representativas, né, para entender em que pé que está isso e que tipo de ação que a gente pode tomar de forma coletiva para tentar reverter esse cenário. Pode passar, por favor. Bom, eu não podia deixar de falar da Anvisa, né? Por quê? Porque a gente tem o lado ético e tem o lado sanitário, regulatório sanitário, que é a Anvisa. Então eu trouxe aqui só um ponto da Anvisa para falar o seguinte: a Anvisa, a gente reconhece a Anvisa com toda a sua capacidade técnica, né, de análise, né, o seu renome internacional frente a outras agências, o que é fundamental, mas a gente tem que olhar com cuidado para a Anvisa também, para quê? Para que ela não se torne um grande gargalo. Então a gente tem que falar, adequação de quadros de servidores é uma pauta importante e é muito difícil, envolve 3, 4 ministérios diferentes, a gente sabe que isso é muito difícil. Então talvez a gente focar mais em necessidade de novos sistemas, processos recebidos com a aplicação de inteligência artificial, como o judiciário faz em alguns casos. Então talvez melhoria em processos na Anvisa já sejam suficientes para a gente conseguir agilizar a fila, muitas vezes é uma grande fila, dos processos de pesquisa clínica. Tá? E aí teve os novos diretores, né, que chegaram agora ao cargo, então é interessante a gente ver com 3 novos diretores, eventualmente venha sangue novo, ideias novas. Então é bom a gente interagir bastante com eles e entender qual é a visão que eles têm para a pesquisa clínica, né, e o que eles podem trazer para o nosso cenário de forma positiva. E até, eu conto sempre um caso aqui que fala do sistema parlatório da Anvisa. Você tem que pegar um navegador, né? Esse navegador não é compatível, você tem que pegar um navegador que era famoso em 1998 para conseguir agendar uma reunião. Ontem saiu uma notícia, então nem vou poder mais contar esse caso. Ontem saiu uma notícia que tem um sistema novo, que vai substituir o sistema parlatório. Então isso já está no ar, são 2 meses de teste, né, para a gente poder se familiarizar com ele, mas a expectativa é que em janeiro ele esteja funcionando plenamente. Já é um avanço. Pode passar, por favor. Números. Esses daqui são desanimadores. Que é o seguinte, a gente vai olhar, o Brasil tem histórico geral de cerca de 2% dos estudos. Né? Quando a gente tira a fotografia dos estudos iniciados em 23, isso já caiu, 1,46. A fonte é o clinicaltrials.gov. Em 2024 isso caiu para 1,31. Tem um número que eu não trouxe aqui para não deprimir ninguém, mas eu vou contar para vocês, que é no primeiro semestre de 25, isso é cerca de 1,1%. Então, uma retração maior. E a gente acredita que consegue chegar aqui, né? 4,6, de acordo com o estudo da Equilver, da Interpharma. Pode passar? Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, que para um estudo que está lá no clinicaltrials.gov, a gente já trabalhou bastante, certo? Foram alguns meses de trabalho para o estudo estar lá, para a gente conseguir colocar as informações lá. E o que a gente tem... e aqui são os números do estudo que eu comentei, né? Do estudo da Equilver para a Interpharma, que a gente tem esse potencial gigantesco aqui, né? De aumento, pelo menos triplicar o nosso mercado. Pode passar. Então, assim, a gente já trabalhou alguns meses para chegar naquele ponto. Quando a gente olha outros fatores do mercado, a gente percebe que outros indicadores já nos mostram que o nosso mercado de pesquisa clínica está aquecido. Então, provavelmente aquele 1,3%, ele já seja o fundo do vale, 1,1%, e a gente já vai fazer provavelmente essa nossa curva já vai começar a crescer. Tá? Por quê? Quando a gente começa a olhar, por exemplo, pega o exemplo da Carexas, investindo forte no Brasil, na América Latina, mas principalmente no Brasil, a gente pega a Greenrock, que fez um aporte financeiro pesado numa CRO nacional, que é a Asilos. Então a gente vê uma movimentação de investimentos vindo para o país. Né? Eu acho que esse é um movimento interessante, ou seja, se o investimento está chegando, eles estão enxergando que a pesquisa clínica aqui está numa tendência de crescimento. Isso é um ponto importante. O que mais? A gente pega, e aqui a gente vê notícias, né, e depois até talvez os colegas possam mencionar, investimento das multinacionais muito forte em pesquisa clínica no Brasil. Esse é um movimento muito interessante também. As farmas nacionais também. As equipes de inovação dentro das farmas não param de crescer. Né? Então, você pega a Eurofarma, a AMS, a Xê, Libes, todos esses com umas áreas de inovação gigantescas, né? Assim, com centenas de pessoas envolvidas, prédios exclusivamente para inovação. Então esse é um movimento que, bom, se eles estão apostando tanto em inovação, eles estão acreditando também que a gente está indo para um lugar melhor quando fala de inovação farmacêutica no país. E quando a gente olha, por exemplo, vagas de emprego,
a gente vê um hiperaquecimento, né? Então, pode entrar lá no LinkedIn e procurar vagas de posições para pesquisa clínica, para centros de pesquisa, para indústrias e tudo mais, e a gente vai ver o quê? A gente vai ver que tem pleno emprego na área. Até um ponto importante que faltam profissionais qualificados, né? Um outro ponto para a gente endereçar. E tem uma situação geopolítica importante, que é essa disputa entre Estados Unidos e China. A China não para de crescer, está virando assim, um grande celeiro do mundo do ponto de vista de inovação na nossa área, e não consegue levar os seus estudos para os Estados Unidos. São barreiras que são criadas. Onde que eles vão fazer? Por que não no Brasil e na América Latina? Né? Fazer seus estudos. Então, quando a gente vê essa movimentação toda, o que a gente acredita? Que aquele 1,1%, 1,3%, certamente é o fundo do vale, e a gente vai crescer, e já estamos no movimento de crescimento desde que a lei foi sancionada. Pode passar? Enfim, de maneira geral, o que eu queria passar para vocês é um olhar mais otimista, que é como a gente enxerga, né? Conversando até com as CROs da Abracro, a gente percebe isso, e algumas já comentaram comigo que pensavam que iam crescer X% esse ano, vão crescer 40% a mais. Isso já são dados reais, né? Agora de 2025. Então, esses dados eles são muito inspiradores, né? Que é para a gente perceber que a gente está olhando para a pesquisa clínica e acredita de fato que o mercado vai crescer. Era isso, doutor. Obrigado. Parabéns, Francisco, como sempre, muito claro e conciso na sua apresentação. É um prazer te ouvir novamente. E eu vou pedir aos membros aqui na mesa em torno de 5, 6 minutos para a gente não estourar muito tempo e deixar a plateia também fazer perguntas. Tá bom? Vou começar com você, Sueli. Obrigada pela apresentação. Definitivamente é um marco evolutivo muito importante. Acho que, pelo que eu vi, todos nós aqui fazemos pesquisa há muito mais tempo do que a CONEP existiu, e além da Anvisa também, 96 e 99. E é sempre bom ver essa evolução em prol da ciência, a ética e inovação. Mas eu acho que é maior do que isso, né? Eu acho que a gente tem que ver com cautela o planejamento, a implementação e execução. E daí tentar ter indicadores para medir a performance desse novo sistema versus o sistema vigente. E não é só essa mudança que vai trazer mais investimento, como muito bem colocado na sua apresentação, para o Brasil. Eu acho que a gente tem mais do que uma tríade, ética, regulatório, como você colocou, tem a participação da população, porque sem a população a gente não tem pesquisa clínica, mas tem também toda uma parte de centros, como a promptidão, e centros, isso quer dizer o centro em si, e o pessoal treinado, como você bem colocou. Hoje, a verdade é que a transição não foi muito bem planejada. A gente tem uma CONEP que renunciou, nós temos vários estudos parados, eu estou com vários estudos parados. E a gente não tem nenhum tipo de sinalização quando é que a gente vai retomar. Continuo achando que é positivo, só acho que o planejamento é muito importante, por isso a gente tem que ter cautela quando pensa num focaço de um aumento. A gente, como foi bem colocado, talvez nós possamos ver esse novo sistema que está funcionando em 8 meses, mas até termos condições de avaliarmos esse impacto, isso vai dar, não sei se no próximo Health Forum a gente vai ter esses números, né? No segundo Health Forum, daqui a 2 anos. Então, a cautela é muito importante. Você colocou muito bem a palavra insegurança dos CEPs, e é uma palavra que a gente tem que colocar aliada a treinamento desses CEPs. Acho que não foi colocado o número de CEPs credenciados, acreditados, mas eu acho que são 8. Eu entendo que precisaríamos de mais, eu acho que isso foi um comentário da CONEP antes, precisaria pelo menos de 15 a 20 CEPs. Como é que isso vai ser criado, qual é o treinamento, qual é a necessidade de treinadores e como é que foi cortado o cordão umbilical, utilizando suas palavras. Como é que isso vai acontecer? Padronização da avaliação. Nós já vimos isso em relação aos CEPs antes de CONEP, durante CONEP, a gente vai continuar vendo. Então, a avaliação
de um protocolo, ela tem que ter um certo treinamento e a gente tem que ter uma padronização a nível nacional. Senão a gente vai continuar com os mesmos problemas anteriores. Eu acredito que isso tudo tem que vir com a normatização, que é o que está acontecendo agora, e a gente tem esperança que consigamos trazer mais inovação para o nosso país, com certeza. Eu acho que vou parar por aqui. Não, eu acho que foi muito bem colocado, mas faz parte da dor do crescimento, né? Porque nós que estamos há muito tempo, já levou 14 meses para aprovar um estudo no passado, mais de 6 meses na Anvisa. Agora nós estamos com uma oportunidade única que vai doer um pouco, vai demorar um pouco a gente. Nós estamos vivendo uma gray area, mas nós estamos otimistas, né, Francisco? Um grupo enorme de pessoas trabalhando, a Braco, Sinus Pharma, eu e o Dr. Jorge vamos na Academia Nacional de Medicina amanhã, então estão todos mobilizados para que essa dor seja a menor possível, mas vai haver realmente alguns atrasos. Mas perto do que a gente passava, o famoso fax da Conep, levava 14 meses pegando centro de pesquisa, e nós perdemos centenas, se não milhares de projetos de pesquisa no Brasil nesses últimos 20 anos, graças a um 9,5. Concordo, mas a gente tem que ver que não é só isso que vai mudar essa situação. Eu trago muito estudo para o Brasil, perdi muitos por causa dessa falta de celeridade, mas a gente tem que entender que é maior do que isso. Concordo. Amanda. Eu também vejo com bastante otimismo, né, todas as mudanças que a gente está conseguindo ver agora as evidências, né, porque se falava, se discutia, a gente tinha uma regulamentação anterior, onde a gente tinha prazos estabelecidos por uma primeira análise, mas a gente não tinha prazo para terminar o processo ali de avaliação, né, de um estudo clínico. Então, eu acho que a falta de previsibilidade é um ponto muito negativo que a gente tinha, né, para a gente conseguir atrair novos estudos clínicos para o Brasil. Eu acho que, assim, eu sou uma representante de uma multinacional. Esse primeiro semestre foi um primeiro semestre onde a gente teve que trabalhar muito, né, de forma de educar as nossas matrizes com relação a essas mudanças, né? Não só a gente adaptar os nossos processos, os próprios centros de pesquisa também, né, essa fase de adaptação, mas a gente também educar, né? E aí tentar convencer, porque você está me falando desse prazo, mas você antes me falava desse outro prazo aqui, mas não tinha fim. E agora a gente tem as evidências, né, de que a gente está conseguindo entregar os projetos dentro dos prazos aí que a gente anunciou, né? Então, isso tem sido muito positivo. Eu realmente vejo, né, eu até entendo esse seu vale aí, porque a gente começou, pelo menos na empresa que eu trabalho, a receber mais projetos, isso a partir de junho desse ano, e mais que isso, a gente conseguiu também atrair projetos em fases mais iniciais, né? Fase 1, fase 1/2, que antes a gente era praticamente impossível. Então, é uma realidade hoje, né? Então, eu acho que e não só, né? Lógico, tudo está atrelado. Aumenta o número de estudos, aumenta aí o investimento, né? E aí todo mundo cresce. Mas aí vem os desafios. A gente hoje, né, quando o Trassueno mencionou, a gente está numa fase de transição, né? Então, assim, como desafio da transição, né, a recém-liberação do decreto, né, a gente vê que a gente está vivendo meio que num limbo, né? Então a gente precisa de um ajuste aí da plataforma para que a gente consiga tornar fluido o processo ético, né? Hoje, né, a gente estava discutindo ali fora várias empresas com seus processos aí parados, né? Assim como o Dr. Sérgio também mencionou. Então, é urgente que a gente tenha, né, algum ajuste temporário nesse momento na plataforma, e não só isso, também uma consciência dos CEPs, né, de que, bom, o processo é unificado, agora a gente vai ter que seguir, né, uma orientação, na verdade, para esses CEPs, para que a gente não tenha um retrocesso, porque a gente já conseguiu aí nesse primeiro semestre, né? Então, acho que esse é um ponto super importante, né? Isso a curtíssimo prazo, mas eu acho que a médio prazo a gente tem que entender também que hoje, com esses CEPs que a gente tem aí acreditados, eles não vão dar conta da demanda que vai surgir, porque as empresas vão começar a trazer mais projetos para o país,
e eles não vão conseguir, esses 8 CEPs acreditados não vão conseguir assumir aí essa demanda. Então, tem que ter vários, é a parte do planejamento, né, que eu acho que a doutora Sueli mencionou, que a gente precisa ter um olhar, né, com relação a isso. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, só para não poder alongar mais, é uma normatização. A gente tem consciência que tem alguns pontos aí na lei que eles precisam ser esclarecidos, né? E um ponto que eu vejo é relacionado à normatização, né? Uma avaliação de risco-benefício para projetos em fases mais precoces, fase 1 e fase 2, né? Com relação à provisão pós-estudo. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, porque a gente está falando dessas fases iniciais, onde você não tem um perfil de segurança, né, definido, né, para aquele produto que está sendo estudado, e você está começando a estudar também a eficácia, né, quando você começa a entrar ali na fase 2. Então, é bem complicado você ter uma discussão para você falar, olha, existe sim o risco, né, e a possibilidade de que tenha uma solicitação de provisão pós-estudo nesses estudos, mesmo sendo fases iniciais. Então é muito difícil a gente conseguir trazer esses projetos para o país, né? E se a gente está pensando em mudança, em crescer, a gente tem que virar essa página, porque senão a gente vai continuar aquele país, olha, é o país da fase 3, né, de estudos fase 3. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar também, um maior esclarecimento com relação a essa parte, né, a análise de risco-benefício para esse tipo de estudo. Seria possível a gente adiar um pouco essa análise desse risco-benefício, né, mais para frente? Então, acho que esses são os pontos que eu gostaria de trazer. Muito obrigado, muito bom, Amanda. Só para, em termos de comparação, nós temos 900 CEPs no Brasil e a Conep tentou dizer que eram CEPs suficientes. Não são. Muito menos acreditados hoje. Levaram 10 anos para acreditar 8 CEPs, o que é um absurdo. Só no estado de Washington, da Califórnia, existem mais de 4.000 CEPs, 4.000 ORBs, em 2 estados americanos. Em termos de centro de pesquisa, vou dar outro número. No estado da Flórida existem 2.543 unidades de pesquisa. No Brasil inteiro, nos últimos 10 anos, nós saímos de 900 centros para 3.000 centros de pesquisa, sendo a maioria ainda acadêmica. Então, nós temos muito espaço para crescimento e, obviamente, a lei, a simples existência do projeto de lei acelerou os prazos regulatórios. E o maior exemplo foi durante a pandemia, que a gente conseguiu participar da vacina da AstraZeneca, da Janssen, da Pfizer, das principais vacinas para a Covid, porque a Anvisa se sensibilizou, criou uma task force, lá o Antônio Bartos, que é o presidente da Anvisa, e aprovou os estudos em semanas. É a mesma coisa com a Conep. A pressão pública fez com que a pressão da pandemia, dessa terrível pandemia, fez com que se acelerasse o processo regulatório. Então a pressão tem que continuar, né? Porque as pessoas estão morrendo de câncer, etc. As pessoas não sabem da história. A lei surgiu, o Francisco colocou isso, por uma demanda pública. Duas pessoas conhecidas, a senadora Ana Amélia Lemos, com câncer de pulmão, estavam falecendo lá na região delas, lá no Rio Grande do Sul, aguardando participar do estudo de CA de pulmão. E eles que demandaram a senadora Ana Amélia criar o grupo de trabalho inicial e depois o projeto de lei. Quer dizer, veio da própria população, não só de nós, mas também a demanda da população. Então essa pressão agora tem que continuar e tem que ser forte. Mas nós sendo certos, ainda é muito bom. Ótimos pontos colocados aqui. E eu queria ressaltar aqui do ponto de vista da Behringer, da Interpharma, que a gente discute bastante, também uma visão muito otimista, obviamente, especialmente pela previsibilidade e pela segurança. Já que nós, como empresas multinacionais, a gente sempre negocia, fala com as nossas matrizes, defende a vinda dos estudos para cá, já que a gente compete com outros países, então quanto mais competitivo forem os nossos prazos, obviamente melhor e mais a gente vai conseguir trazer os estudos para cá. E eu vejo que na Behringer, só pela discussão da lei, mesmo antes dela sair, mesmo antes da regulamentação, a gente conseguiu mostrar no início que nos últimos 3 anos,
números, a gente trouxe, dobrou o número de estudos clínicos, mais que dobrou o número de centros nos quais a gente trabalha, e triplicou o número de pacientes brasileiros incluídos em estudos de diversas áreas, cardiovascular, oncologia, doenças raras, doenças pulmonares. Então realmente isso está acontecendo. Mas a gente também tem esse jogo de cintura com o time global. A lei já saiu faz um ano, até agora não tinha sido regulamentado. A gente não vai sair, vai explicando, então a gente tem que ter um jogo de cintura e conseguir demonstrar o benefício para a empresa e para o país, né, de ter o estudo aqui. Mas a gente já está se preparando, e eu acho que isso é uma discussão importante, já foi tangenciada aqui, para o futuro, que não só uma empresa, mas todas as empresas vão ter mais a oportunidade de aumentar os seus estudos. E será que a gente tem centro suficiente? Será que a gente tem a população engajada o suficiente para entrar nos estudos? Então é uma discussão que a gente tem que se planejar. E pensando em ações, né, a gente começou já a pensar em algumas ações de educação nas universidades para educar profissionais de saúde, e se interessar em entender o que é pesquisa clínica como uma opção de carreira, parcerias com as associações de pacientes para educar os pacientes e as pessoas, né, que convivem, seus familiares, sobre a pesquisa, desmistificar, tirar o tabu que existe, né, ainda em grande parte da população. Então, acho que isso nós, como setor, como pessoas que trabalham com pesquisa clínica, a gente vai ter que pensar daqui para frente. E um único ponto, só para complementar o que você falou sobre a regulamentação do pós-estudo, que é um dos pontos mais sensíveis, né, obviamente, mas que a gente enfrenta já essa dificuldade da discussão do fornecimento para a fase 2, até para a fase 1. Então, assim, é muito difícil, assim, a gente precisa dessa regulamentação quanto antes para conseguir ter essas discussões de uma maneira mais aberta com os investigadores. Sim, muito bom. Obrigado pela exposição. Vamos passar. Concordo plenamente com os pontos que foram colocados até agora. Eu acho que a lei ela traz um rito, né, de análise de estudos clínicos que até então a gente não tinha dentro de uma lei, né? Então, como o próprio Fernando colocou, né? Hoje a gente tem uma lei que estabelece regras claras, que traz transparência, prazos, que coloca, concordo também, com os CEPs como um protagonista, apesar de ainda serem um lado fraco, né, de todo o processo, coloca no centro ali de todo esse processo, mas coloca também o paciente como um protagonista de tudo isso, né? Hoje os pacientes eles têm os seus direitos claros e estabelecidos dentro de uma lei que até então a gente não tinha, né? Cada vez mais a gente vê pacientes mais engajados, conhecendo o que é pesquisa clínica, indo atrás dos seus direitos, e hoje tudo isso fica realmente descrito numa lei, né? Concordo também que precisamos sim de uma INAEP atuante e vigente para que a gente continue a desenrolar tudo que a gente tem. Precisamos sim de uma nova plataforma para que a gente faça a submissão hoje dos nossos estudos clínicos. A plataforma Brasil que a gente tem hoje já é uma plataforma que estava defasada há anos, a gente já sabia disso, né? E que por N razões nunca foi atualizada, mas hoje a gente já vê um movimento do próprio DECIT em ir atrás de novas ferramentas. Então isso traz um lado positivo, inclusive para os times globais, enxergando tudo isso, muito bom, né? Acho que um outro lado que precisa ser ressaltado aqui, parabenizado também, foi a própria consulta pública número 69, que foi feita pelo DECIT agora entre agosto e setembro, e isso é visto com muito bons olhos pelos times globais. É visto como o governo dando abertura para o mercado público e privado, para o mercado de pesquisa clínica, colocar os pontos, as lacunas que existem ainda para a gente aparar aí, para a gente fechar dentro da pesquisa clínica. Então, acho que fica aqui, né, a lei, para mim, é um convite à colaboração de todos os players, né, de todos os atores da pesquisa clínica para a implementação de tudo que esteja faltando, né? Acho que é um contrato de pesquisa de todos esses players, né? Acho que precisamos chegar num consenso de como que tudo precisa ser operacionalizado para que a gente tenha sempre como
discussão central direitos e deveres, os direitos, na verdade, dos pacientes, que são os principais beneficiados de tudo isso, né? Então, acho que a gente não pode perder de vista isso e, obviamente, a gente cobra muito essa questão, né? Precisamos de uma INAEP atuante, precisamos de uma Anvisa mais célere, mas precisamos também olhar para dentro de casa, né? Hoje a gente vê que a gente precisa realmente apoiar os centros, e quando a gente fala com o patrocinador como eu consigo apoiar esses centros, né? Hoje a gente vê, por exemplo, já dentro da lei, prazos mais curtos para respostas de pendências de comitês de ética. Será que os centros estão preparados para responder em 15 dias uma pendência? A gente vê que vai precisar de toda uma movimentação dentro dos centros para que eles consigam realmente fazer a devolução dessas respostas num tempo mais curto, né? E acho que eu pego muito a sua fala, né, do como que a gente apoia, né, treinamentos, capacitação, não só ali dos centros de pesquisa, mas também como conseguimos apoiar comitês de ética em todo esse processo. A gente sabe que a INAEP não vai ter braço para tudo isso no primeiro momento. E a gente que já está há mais tempo aí no mercado de pesquisa clínica, como que a gente consegue fortalecer tudo isso, né? Então a gente realmente precisa ter esse contrato de pesquisa clínica entre todos nós que estamos unidos aí pela lei, de fazer essa capacitação de todos. Bom, eu estou contagiada aqui com as experts e trazendo, né, esse ponto tão importante de otimismo, né? O quanto que a gente evolui, e aí você começa dividindo, né, a jornada longa, né, mas que não pode parar por aí, né? Desde a perspectiva de acesso, eu realmente me sinto aqui bastante otimista, mas com uma visão de que isso é um começo importante, mas a pressão que o Dr. comentou não pode diminuir. E o que eu me refiro? Eu acho que a gente tem um aspecto aí importante em relação ao acesso pós-estudo que poderia ser resolvido com acesso, né? Com um compromisso do país em relação, né, o quanto que o acesso a uma tecnologia que demonstra eficácia e segurança pode ser estendido através de políticas de saúde. Né? Eu fico esperançosa também, porque isso no âmbito do Ministério da Saúde está acontecendo de maneira centralizada. Né? Então hoje, quem dá voz para isso, além do ministro, é a figura da secretária Fernanda Dedé, que é a mesma secretária que cuida, né, da avaliação de tecnologias em saúde dentro do Ministério da Saúde. Então isso me dá a impressão que o fluxo ele pode ser mais linear, ele pode ter um começo, meio e fim, onde o fim é o que realmente pode tangibilizar um pouco mais o efeito positivo da pesquisa clínica, né? É garantir que a inovação que é estudada, que é explorada e que tem a possibilidade, né, de colocar o nosso país na cena, seja estendida para quem realmente precisa. Se a gente olhar para dados, né, a gente tem ali, sem nivelar e sem categorizar as tecnologias que são estudadas hoje, 15% das tecnologias que são estudadas em pesquisa clínica no país são disponibilizadas para a população. Mas se a gente dá um zoom, considerando o caráter inovação para essas tecnologias, isso não chega a 2%, né? Porque existe de fato um gap importante nesse compromisso, né, enquanto política de saúde, para que a gente crie esse fluxo e disponibilize isso para a população. E uma das coisas que a gente, enquanto multinacional, quando a gente vai, né, submeter os nossos pedidos para a incorporação de tecnologias no sistema de saúde, o que a gente escutava como parte da negativa é que faltavam dados na população local. Então agora a gente resolve parte desse, né, ou tem essa possibilidade de resolver parte desse problema que era colocado como um grande problema, né? Então a gente tem de fato essa chance de minimizar um ponto de dúvida. Tá? O quanto que isso vai ser efetivo, acho que ainda falta a gente conhecer um pouco mais. Mas eu estou bastante convencida com os pontos que todos estão trazendo aqui, que me parece que a gente tem um caminho. Né? Eu acho que aqui temos também denominadores comuns, né, com pacientes, que são esses compromissos, né, de pessoas sérias que têm, de fato,
Eu acho que aqui é uma missão de vida que todo mundo tem, né, relacionada com saúde, e que isso seja de fato algo para a gente não tirar da nossa frente, para seguir dando esses passos, não deixar de pressionar, né, mas ao mesmo tempo celebrar feitos. E eu acho que aqui a gente tem algo, né, bastante importante para celebrar. Obrigado. Bom, também para não me estender muito, né, assim, acho que já foi falado muita coisa que eu estou totalmente de acordo e eu vejo também como um cenário muito positivo. Eu acho que o fato da gente ter uma legislação traz uma previsibilidade, né, que já foi falado, e eu acho que aumenta a competitividade do Brasil como, né, potência de pesquisa clínica que é frente ao mundo. E isso, claro, vai beneficiar não só o paciente, principalmente, que é o nosso foco principal, mas muitas outras coisas. Fomenta a economia, fomenta outras áreas, né, além do paciente. Então, a gente realmente vê como muito positivo e, falando em potência do Brasil, a gente tem uma alta diversidade aqui. A gente sabe que às vezes o estudo demora para começar, mas uma vez que ele começa, o recrutamento é super acelerado pela necessidade que a gente tem como país. Então, eu acho que a gente é sim uma potência e que essa legislação só vai ajudar a aumentar essa competitividade, né? Estou de acordo com a Marcela também. Eu acho que, na verdade, isso aqui é um pontapé inicial. A pesquisa clínica ela não garante acesso universal. Então, como que a gente vai ter que continuar trabalhando para garantir que a inovação chegue para essa população de uma maneira antecipada, mas para o resto da população depois. Então é isso. Eu acho que essa legislação, de alguma maneira, incluiu vários setores e que estamos todos, sim, motivados com o mesmo objetivo de realmente fomentar isso. Então, sim, para não me alongar mais, a gente não atrasar e também poder abrir para a plateia, se tiver alguma pergunta, eu vejo como positivo. Eu acho que é um pontapé inicial, muita coisa vai ter que ser trabalhada, mas eu vejo muito mais o lado positivo aqui do que o negativo, realmente. Obrigada. Que bom, gente. Então, estão abertas as perguntas para a plateia, nós ainda temos 15 minutos para algum debate e vai ser um prazer ouvir também as pessoas que têm experiência e que queiram saber mais sobre a nova lei. Viviane, alguma Não, acho que todos os comentários foram bem apropriados. Eu até perguntando assim, o que mais a gente pode discutir aqui, né? Então, a princípio não me vem nada na cabeça, mas estão de parabéns. Todos os pontos bem levantados. Eu sigo no mood otimista. Mas eu vou até fazer um comentário sobre essa questão do fase 1 e fase 2. Talvez essa possa ser uma pergunta. Existe alguma possibilidade que a regulamentação pendente possa limitar o acesso pós-estudo para a fase 1 e fase 2? Porque eu corroboro o que a Amanda falou, tem sido muito difícil explicar como não ter um acesso pós-estudo em fase 1 e fase 2, num contexto onde a lei não é clara nesse aspecto. Então, o que eu vejo assim, o que vier de decreto, o decreto já veio, né? O que vier de portarias agora, para regulamentar a lei, não pode contra a lei, óbvio, né? Mas não pode criar uma sub-regra que modifique a lei. Então, o que eu vejo? Se, por exemplo, com a ação do STF caiu o inciso lá sobre, por exemplo, fornecimento de 5 anos, o que isso indica? Que não pode ser criado nada, depois você não vai ter nenhuma portaria que possa restringir o acesso pós-estudo. Por quê? Isso foi tirado da lei. Então, o entendimento jurídico é que você não pode ter uma portaria que volte àquele ponto, entende? Então, esse é o risco que a gente tem, né, com aquela ação lá do STF. Então, isso é muito ruim. Então, até um dos pontos que a gente está utilizando para a defesa, né, nessa defesa lá no processo, é mostrar que o próprio CNS já tinha uma resolução que restringiu o acesso pós-estudos para a doença do Chagas, por exemplo. Ou seja, já havia um entendimento social no país, técnico, social, mostrando, olha, a gente não pode fornecer para sempre tudo, então há de se ter um limite para tudo, né? E aí agora o que estão tentando fazer é tirar esse limite da responsabilidade do patrocinador, né? Então esse é o cenário que a gente tem. Então isso é muito preocupante. Esse é um ponto de atenção. Estamos muito otimistas. Eu acho que uma estratégia importante, Francisco, é que os jurídicos da empresa tenham mais em contato com o centro e com os PIAs,
porque nós vivenciamos uma situação que eu até contei para vocês, que o jurídico do patrocinador falou assim, não, nós demos o medicamento, o centro que não quis dar. Não, para ele, nós temos que responder de forma unida, né, uníssono. O jurídico do patrocinador entrar em contato com o centro, com o PI, dizer qual foi a decisão realmente de vocês. Não dizer assim, não, nós demos o medicamento demorou a chegar no paciente, porque demorou, o problema é dele. Não pode ser assim. Tem que haver, eu acho que, uma união, né, em torno da decisão do pós-trágico. Mas eu queria trazer aproveitar, né, que tem gente aqui de vários patrocinadores e vários setores, chamar a atenção de uma grande discussão global, que é o tempo de desenvolvimento das novas moléculas e novos medicamentos. O mundo todo está demorando muito a ter novos medicamentos por algumas razões, e parte delas é culpa nossa, não é da Conep. Obviamente, a parte regulatória está entre os fatores de atraso em todo o planeta, não é só aqui no Brasil, não. Mas existem iniciativas na França, nos Estados Unidos, em vários lugares, para aprovar os estudos de forma mais rápida pelas autoridades regulatórias. No entanto, também existe uma preocupação global com o tempo de seleção de centros e feasibility, respostas feasibility, que a gente não recebe feedback dos sponsors, o tempo de negociação contratual, que às vezes o patrocinador emite uma proposta, recebe uma contraproposta e não responde nunca mais, e o tempo de logística. Gente, no Brasil aqui, hoje você importa um tênis da China, uma bugiganga do Mercado Livre, em 48 horas você tem na sua casa. Compensação, se a gente pede supply de laboratório, kit, ou IP, o medicamento investigacional, leva 45 dias para quem nos Estados Unidos. Então, esses são alguns pontos que é o nosso dever de casa aqui, que é um dever de casa do mundo todo. Então, os medicamentos novos estão demorando a chegar no mercado, a chegar à população, porque também não existe só a parte regulatória trabalhando, não. Tem todos esses pontos aí. A parte burocrática de negociação, quando tem uma CRO envolvida, a seleção de centros é interminável, sem criticar nenhuma CRO, tem umas melhores, outras mais lentas, piores, e a negociação contratual, que é um negócio que tem que ser mais simples para o jurídico, de forma mais profissional. Então, novamente, isso não é uma coisa nossa aqui no Brasil, Francisco. Isso foi publicado na consultoria Clinical Leader, que é uma discussão mundial. O startup dos estudos tem que ser acelerado. Tá? Então, o regulatório é um grande passo que a gente está dando. Nós aqui que sofremos mais de 20 anos com os faxes e pendências da Conep, pendências descabidas, pendências documentais, pendências de erro de português, que fizeram, às vezes, centenas de pacientes deixarem de tomar um medicamento novo para diabetes, ou para osteoporose, ou para câncer, ou para próstata, ou qualquer dessa doença. Foi revoltante o que a gente passou, e graças a Deus a gente está ouvindo esse rapaz aqui, que é um dos mais lutou, também o Jorge que está ali presente, esses anos, 20 anos da gente indo a Brasília, e eu posso dizer que foram uma meia dúzia de guerreiros que foram a Brasília, de gabinete em gabinete, como o Francisco, como eu, o Jorge, não saíam de Brasília até conseguir chegar aqui. Então, gente, foi uma luta encarnecida que ainda não terminou. E você tem toda a razão, a pressão tem que continuar. Eu posso estar até me exaltando aqui um pouquinho, mas eu passei isso na pele durante 25 anos. Muitas vezes acordei de manhã e disse assim, por que eu vou continuar fazendo isso se eu sou médico, endocrinologista, tenho uma boa clientela, moro no Rio de Janeiro, de frente para a praia, por que eu vou ficar insistindo nisso? Mas eu tive muita resiliência, persistência e acreditei no Brasil. Eu acho que a gente não pode desistir do Brasil. Nós estamos chegando lá. Mas ainda temos um dever de casa para fazer, que é o dever nosso aqui de selecionar mais rápido o centro, negociar esses contratos de forma mais profissional e agora com essa discussão do pós-trial, fazer uma junção dos nossos jurídicos com os centros de pesquisa e dizer assim, olha, nós entregamos medicamento, eles é que estão demorando a entregar para o paciente. Não é assim. Tem que esperar o documento da Anvisa, do CEP, o medicamento tem que chegar ao médico, tem que chegar ao paciente. E nós estamos recebendo demanda de atraso de 2, 3 meses. Então, temos aí um trabalho pela frente, concordo inteiramente. A transição, como sempre nesse país, já foi muito clara, com uma grey area e cinza, mas a gente vai vencer isso. A gente venceu. A gente levou 20 anos para resolver isso, só que são 8 meses e não vai nos matar. Não matou até agora, não vai matar. Atrasou a pesquisa clínica? Atrasou. Atrasaram os investimentos em pesquisa? Atrasaram. Vocês estão vendo aqui, Francisco mostrou muito bem,
investimentos estrangeiros estão chegando no Brasil interessados. Inicialmente, né, doutor João, toda a fusão e aquisição foi na área das indústrias farmacêuticas. Depois das CROs. E agora chegou a vez dos centros de pesquisa. Muitos centros de pesquisa têm sido procurados para participarem de processos de fusão e aquisição. É isso, é isso. Doutor, só se me permite, porque eu só pegar o ponto aqui só para voltar nessa questão do fornecimento pós-estudo, talvez o que eu fale seja algo meio utópico, mas eu acho que é uma oportunidade, né? A lei, ela, quando a gente fala de estudos fase 1, fase 2, na verdade, né, quando ela fala de fornecimento de medicação pós-estudo, ela fala do plano, da gente escrever um plano de fornecimento pós-estudo, né? E eu acho que aqui que entra a questão de talvez de uma utopia, mas de uma oportunidade também, né? Hoje a gente sabe que temos alguns CEPs que eles já são técnicos o suficientes para entenderem que para fase 1, fase 2, temos riscos, e que talvez não faça sentido pós-estudo, e que já começam a aceitar, por exemplo, um protocolo de extensão como um caminho para o fornecimento de medicação pós-estudo. Obviamente, temos alguns outros CEPs que ainda permanecem com aquela cabeça anterior de precisamos fornecer eternamente para qualquer doença, em qualquer cenário, e que não entendem. Mas acho que cabe aqui a gente tentar participar desse momento de capacitação, treinamento dos CEPs para que eles entendam e sejam mais técnicos nesse momento, para também começar a saber distinguir e ler esses planos de fornecimento pós-estudo que a gente precisa apresentar no pacote de submissão como algo de que não é sempre que vai haver um fornecimento de medicação pós-estudo da forma como está desenhado. Às vezes um protocolo de extensão já é essa forma de continuar o tratamento dentro de um cenário assistido, com acompanhamento e que não vai apresentar risco para o paciente. Então, por isso que eu falo, acho que é uma oportunidade nossa também de entrar um pouco nesse campo de treinamento dos comitês de éticas que venham a fazer a avaliação, mas que realmente é um trabalho árduo. A gente sabe que ainda temos muitas questões filosóficas envolvidas nisso e que vai requerer um trabalho árduo mesmo, né? Sim, eu acho que isso passa tudo pela educação da população, dos CEPs, né? Os pacientes até hoje falam em colar, etc., né? Termos pejorativos, mas isso passa pela educação de todos, da população, dos médicos. Você atravessar a rua aqui como no INCA, perguntar como é que é o desenvolvimento de uma molécula, dificilmente o médico vai te dar as 4 etapas, vai te explicar isso claramente, não é conhecido. Agora, também é uma discussão global sobre o pós-trial fase 2 em determinadas situações. Então, acredito que essa discussão vai ser case by case. Concorda? Só para resgatar um pouco do que o senhor comentou, sobre o compromisso também, né, do patrocinador em acelerar os seus prazos. Eu acho que, pelo menos pensando no Brasil agora, com a regulamentação mais clara, a gente tem uma moeda de negociação. E olha só, né, a regulamentação não vai estar mais clara, a gente precisa otimizar os nossos prazos internos e a logística de importação. Eu acho que isso facilita. Ter métricas. Exato, para ter métricas mais concretas, objetivos ali de encurtamento, e no fim todo mundo quer reduzir o prazo, né, de desenvolvimento. Não existe nada mais desestimulante que você começar um estudo clínico e começar a incluir os pacientes e logo nas primeiras semanas você tem que parar porque nós não temos mais supply. Isso aí está acontecendo em 99,9% dos estudos aqui no Brasil. Ou vamos acreditar no Brasil, não vamos. Né? Então tem que fornecer os supplies, pelo menos tem um contrato. Você tem lá um contrato de 50 pacientes na amostragem do centro e manda supply para 8 pacientes. O centro todo já começa assim, doutor, isso não vai dar certo. Gente, mais alguma pergunta? Vitor? Não, só fazer um comentário aqui. Essa questão da celeridade é importante porque outros players que competem de igual para igual com a gente, Argentina e Chile principalmente, eles têm prazos mais sérios. O que tem acontecido é que os recrutamentos têm sido interrompidos no Brasil porque a amostra, né, a gente tem que ter uma amostra heterogênea dentro do universo do estudo clínico. E muitas vezes a gente é limitado regionalmente, né, por questões de efeito placebo e tudo isso, na América Latina. E a gente já sai em desvantagem, porque a gente começa depois da Argentina e Chile. Então, em muitas situações, quando o Brasil está pronto para começar, a gente não consegue recrutar, porque a Argentina e Chile já alcançaram a meta regional. Então, eu acho que isso então, não percam
o nosso debate, né, Viviane, 10h30 de sexta-feira, dia 7, sobre inclusão e diversidade de pesquisa clínica. A Viviane, inclusive, vai mostrar um filme muito bacana, produzido por ela, pela empresa dela, e tem atraído muitos projetos para o Brasil, porque o Brasil tem sido realmente um destaque em termos de diversidade étnica, o que é desejado pelo FDA, que emitiu um IST em dezembro de 2022, mostrando que até nos últimos 20 anos, 70% das pesquisas eram realizadas com homens brancos caucasianos. A gente precisa da diversidade no Brasil. Eu acho que essa é uma oportunidade aí, né, Viviane, na nossa discussão de sexta-feira. Obrigado, gente. O Francisco vai dar mais uma palavra. Rapidinho. A gente não tem tempo, né? Vai, tá vendo só? Só falando, primeiro falar da diversidade, né? É curioso quando a gente fala das características do Brasil, diversidade étnica é o nosso maior trunfo, porque a gente pode falar de prazos, de qualidade, de uma série de coisas que muitos outros países conseguem se igualar ou até serem melhores do que nós. Mas para os outros países chegarem na nossa diversidade étnica, são gerações que precisam passar, né? Então é difícil para alguém chegar perto da gente. Então acho que esse é um grande trunfo que a gente pode usar da melhor maneira possível. Eu ia só fazer um comentário, assim, eu acho, da sessão de hoje. Eu achei muito curioso como as falas foram muito convergentes, né? Então, vejo que a gente está olhando para o mesmo lugar, para o mesmo cenário, com as mesmas intenções. Eu acho que a gente tem que canalizar isso da melhor forma para transformar isso na prática, no bem real, né? Na prática. Como exatamente, não deve ter uma receita de bolo, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte de alguma maneira. Os processos que o Dr. Russo expôs aqui, os gargalos, eles vão sempre existir. Mas eu acho que o fato de chegar a lei e ele endereçar um gargalo muito grande que a gente tinha, né, eu acho que isso evidencia agora outros gargalos que a gente sabe que existem, mas a gente não ia mexer neles, né, porque era então até perda de tempo. História de contratos, né? Um dia a gente promoveu um workshop com os CROs, Centros de Pesquisa, e aí a discussão da CRO era o seguinte: eu te mando um contrato falando para o centro. Você leva 3 meses, 4 meses para responder. E o centro falou: mas por que você quer que eu responda em uma semana? O estudo vai começar daqui a 1 ano. Então, assim, os prazos eram tão extensos que eles não endereçavam aquele assunto com rapidez, com agilidade, né? Então, isso levava tempo. Eles deixavam isso numa pilha, a hora que sobrava o tempo, eles iam lá e analisavam o contrato. Não no nosso centro. Não, estou falando de outros centros, né? E aí, então, mas essa era uma prática que acontecia. Então, eu acho que os outros gargalos, a gente tem que olhar logística, contratos, a gente tem que discutir imposto sobre medicamento de estudo. Imagina, pagar ICMS em cima de medicamento de estudo é uma aberração, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer. Mas eu vejo que estamos convergindo no sentido de estamos melhores do que estávamos há 1 ano atrás e a gente tem expectativa, talvez não no próximo fórum, mas daqui a 2 fóruns, a gente está aqui mostrando números muito mais robustos da pesquisa clínica e discutindo outros gargalos que eventualmente a gente ainda nem está olhando para eles. Né? Só pegando o seu gancho, o que foi colocado aqui é bastante interessante, que a gente já tinha comentado antes, que é o treinamento do pesquisador para estar preparado para lidar com toda essa parte também operacional, legal e etc., que não há. Então, os centros hoje, a maioria, né, eles simplesmente conduzem a pesquisa. A gente não tem muitos centros de excelência que possam estar desenvolvendo de ponta a ponta. Então, o que ela colocou, a gente tem que começar a ajudar a treinar. Eu consegui incluir no Brasil, junto com 3 universidades em São Paulo, a primeira disciplina de ciência transnacional, em que a gente pega across disciplinas, não é só a área biomédica, mas engenharia, e seja lá o que for, o pensamento, incutir essa análise e crítica científica, então o pensamento de pesquisador. E que vai desde da concepção da molécula até a introdução daquele produto no mercado. Porque é difícil, hoje a gente tem vários cursos a nível mundial em que há esse treinamento. A maioria dos centros que a gente vê hoje, as pessoas simplesmente foram, né, levadas por fazer um estudo clínico, não tem treinamento específico. Então, acho que aumentar isso é muito importante. É uma luta que eu venho travando já, tentando ajudar há uns 6, 7 anos. E acho que a parte toda essa parte de sistema, a gente tem que trabalhar isso. E a parte populacional também. Devido à pandemia, tem os pontos positivos e negativos nesse sentido de pesquisa clínica, houve uma hesitação que cresceu em relação à pesquisa clínica.
né? Não só vacinal, mas também em relação à pesquisa. Então a gente tem que trabalhar isso e não deixar de surpresa. E mais do que isso, agora com a inteligência artificial, a importância da digitalização, informatização dos centros é fundamental para que esses processos ocorram mais rápido. E os centros ainda estão atrás disso, precisam de investimento nessa área. Gente, muito obrigado, vou encerrar.